Neste vídeo eu vou falar sobre derivação imprópria. Também chamada de conversão, a derivação imprópria é um tipo de derivação que acontece pela mudança de classe gramatical da palavra. Ou seja, a formação de uma nova palavra é obtida pela mudança da função gramatical na frase. A palavra ela pode estar exercendo a função de um substantivo, Ela pode nomear um ser, ela pode exercer a função de qualificar aquele ser, sendo um adjetivo, ela pode ser um pronome, um verbo, uma preposição, enfim. Vamos ver um exemplo? Eu tenho essas duas frases. Joana tem um andar muito determinado e esta tarde podemos andar no parque. Nessas duas frases eu destaco a palavra andar. Perceba que cada uma das frases tem a palavra andar. No entanto, elas exercem funções diferentes. Na primeira frase, ela tem função de substantivo. Já na segunda, ela exerce a função de um verbo. Sendo assim, nós podemos dizer que a palavra andar, ela mudou de classe gramatical. Na primeira frase era um substantivo e na segunda um verbo. Note que nesse tipo de derivação não é acrescido nem sufixo e nem prefixo à nova palavra. Dessa forma, a única mudança que acontece é no significado do termo e não na sua estrutura. Ele permanece da mesma forma como era antes, mas o significado sofre alteração. Vale lembrar que, apesar de ela não ter sofrido nenhuma alteração na sua estrutura, mas ter sofrido alteração no seu significado, ela acaba adotando uma nova função na frase de acordo com o contexto no qual ela foi inserida. Agora eu vou mostrar mais alguns pares de frases para que você possa entender melhor o que é a derivação imprópria. Então eu vou fazer sempre assim. Vou mostrar duas frases, destacar uma palavra e mostrar também a mudança de classe gramatical ocorrida em cima dessa palavra, ok? No primeiro par de frases, nosso jantar estava ótimo. Vamos jantar na casa da Fabiana? A palavra destacada aqui é jantar. Jantar era substantivo. Na segunda, jantar é verbo. O olhar da garota era profundo. Ao olhar os preços das camisas, resolvemos ir à feira. A palavra destacada é olhar, é a palavra que sofreu uma derivação imprópria. Na primeira frase, o olhar da garota era profundo. Olhar é substantivo, A gente percebe que a frase atribui uma característica ao olhar, tem dizendo aí que é um olhar profundo. E na segunda frase, olhar é verbo, A ação de olhar, de observar os preços das camisas. O conceito de belo nas artes é encontrado na Grécia Antiga. O Coliseu de Roma é muito belo. A palavra destacada é a palavra belo. Na primeira frase, belo é substantivo. E na segunda frase, belo tem valor de adjetivo. Está caracterizando o Coliseu de Roma. Pedro é o mais alto da turma. A professora falava muito alto. A palavra destacada dessa vez é a palavra alto. Na primeira frase, ela tem valor de adjetivo, caracterizando o substantivo Pedro. E na segunda frase, alto passa a ser um advérbio, que está modificando o sentido de um verbo. No caso, o verbo falar. A professora falava muito alto. Sofia é a cabeça da classe. Minha cabeça dói muito hoje. A palavra destacada dessa vez é cabeça. Cabeça na primeira frase tem valor de adjetivo porque está caracterizando o substantivo Sofia. Sofia é a cabeça da classe, no sentido de inteligente, a mais inteligente. E na segunda frase, cabeça tem valor de substantivo, ou seja,
Passou de adjetivo para substantivo, mudou de classe gramatical. Isso é uma derivação imprópria. E aí eu aproveito para mostrar aqui para vocês uma questão, da Universidade Federal de Minas Gerais, em que alternativa a palavra destacada resulta de derivação imprópria. A questão apresenta 5 alternativas. Alternativa A. Às 7 horas da manhã começou o trabalho principal, a votação. B. Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo, voto secreto, bobagens. Alternativa C. Sem radical reforma da lei eleitoral, as eleições continuariam sendo uma farsa. D. Não chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam. E. Doutor Osmírio andaria desorientado, se não bufando de raiva. Em cada alternativa você percebe que tem uma palavra destacada, e aí você deve analisar cada alternativa a fim de identificar em qual delas a palavra destacada é resultado de uma derivação imprópria. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos analisar. Na alternativa A palavra destacada é votação. Votação é substantivo, Vamos dizer assim, por natureza, Vamos dizer que votação é substantivo. Na alternativa A, na frase, a palavra votação permanece com sentido de substantivo. Ela tem valor de substantivo. Como é que eu sei disso? Tem um artigo antes da palavra, o artigo definido a. Sempre que você vê um artigo definido antes da palavra, é porque ela é um substantivo, ok? B. Pereirinha estava mesmo com a razão. Pereirinha, a gente entende que é o nome de uma pessoa, Então, se é nome, também é substantivo próprio, e a gente percebe que na frase é exatamente esse valor que a palavra tem, substantivo. Então, não houve derivação imprópria. C. Sem radical reforma da lei eleitoral, aí continua a frase, reforma é um substantivo. E nessa frase nós também percebemos que a palavra mantém o seu valor natural, que é valor de substantivo. É tanto que foi atribuído um adjetivo a essa palavra, que é o adjetivo radical, uma reforma radical. D. Não chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam. A palavra destacada é isto. Isto é um pronome demonstrativo, referente à primeira pessoa do discurso. E nessa frase a gente percebe que o isto ele mudou de classe gramatical. Nessa frase ele não está exercendo a função de um pronome demonstrativo. Ele está exercendo a função de substantivo. Você percebe que tem ali um artigo antes dele, o artigo indefinido um isto de prosa. Esse faz com que a palavra isto seja substantivo. Então, eu costumo dizer assim, por enquanto a alternativa é essa. Para confirmar, vamos analisar a última alternativa e garantir que a resposta correta é D. Item E. Doutor Osmírio andaria desorientado, senão bufando de raiva. A palavra desorientado é um adjetivo, e nessa frase ela foi utilizada justamente como adjetivo, um adjetivo que se refere ao substantivo próprio Doutor Osmírio. Portanto, no item E, a palavra destacada também não sofreu derivação imprópria. E assim nós podemos confirmar que a alternativa correta é a alternativa D. Não chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam. E repetindo a explicação, é porque a palavra destacada isto é pronome por natureza. Mas nessa frase ela foi utilizada como substantivo. Ou seja, ela mudou de classe gramatical, passou de pronome para substantivo. Quando a palavra muda de classe gramatical, nós temos uma derivação imprópria. Para finalizar, uma questão da FUVEST. Leia os versos abaixo.
pertencentes a uma cantiga de amigo, do trovadorismo português. Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e o é. Encontre no trecho acima um exemplo de derivação imprópria. Então você vai procurar nesse texto um exemplo, pelo menos um exemplo de derivação imprópria. E aí o que nós percebemos nesse trecho a respeito de classes gramaticais? Nós temos aí interjeições, ai, substantivo, flores, verde ramo, nós temos aí um substantivo e um adjetivo, não nessa ordem, O ramo, substantivo, e seu adjetivo, verde. A preposição se, o verbo sabedes, do verbo saber. Novas, do meu amado. Novas é adjetivo. Amado, verbo. Meu, pronome. Do, preposição. E aí vai, Ai, de novo, interjeição. Deus, substantivo. E, conjunção. Então, qual é o exemplo ou os exemplos de derivação imprópria que nós encontramos no trecho acima? Primeiramente, a palavra novas. Novas é um adjetivo, Novo, do adjetivo novo, empregado no feminino, novas e plural, É um adjetivo que foi empregado com valor de substantivo, com sentido de novidades. A pergunta, se sabedes novas do meu amado, Novas, você tem novidades? Você tem notícias? Valor de substantivo. O outro exemplo de derivação imprópria que eu destaco aqui é a palavra amado. Amado é o verbo amar empregado no particípio. E nessa frase, nesse trecho aqui, também está com valor de substantivo. É o meu amado, Tem um pronome ali, possessivo, meu. E aí, logo em seguida, o que é meu? É o amado, O substantivo amado. Se ainda não ficou claro o que é a derivação imprópria, é só você pegar o próprio nome dela, imprópria. E aí você pensa assim, a derivação imprópria é quando uma palavra, ela sai da sua classe gramatical natural, de natureza, e passa para uma outra classe gramatical que não é própria dela. Ou então você pode pensar assim também. A derivação imprópria é quando uma palavra está exercendo uma função que não é própria dela. É um substantivo, cumprindo a função de verbo, é um adjetivo que foi empregado como substantivo. Enfim, a derivação imprópria é quando a palavra sofre uma alteração na sua natureza, não na sua estrutura física, não é na estrutura da palavra, do termo, apenas no significado. E eu destaco também que a derivação imprópria, nós podemos dizer que ela é momentânea. A palavra assume uma nova função naquela frase, naquele contexto ali onde ela foi inserida. A partir do momento que ela é retirada daquele contexto e volta para o seu ambiente, vou dizer assim, para o seu habitat natural, ela volta a ser quem ela era antes. Voltemos lá no exemplo da frase da Sofia. Sofia é a cabeça da classe. Cabeça foi empregada como adjetivo, O adjetivo referente ao substantivo Sofia. Mas a partir do momento em que a palavra cabeça é retirada desse contexto, ela volta a ser o que era antes, aquilo que é da sua natureza, ou seja, um substantivo. Por enquanto, ela está exercendo a função de adjetivo. Por enquanto, é uma derivação imprópria. Ela está exercendo uma função que não é própria dela. Mas a partir do momento em que ela é retirada do contexto, ela volta a ser substantivo. Isso é a derivação imprópria. E antes de encerrar o vídeo, eu peço para que você deixe nos comentários a sua observação, se você ainda ficou com dúvida, se você entendeu. Curta o vídeo, deixa aí o seu like e compartilha ele para que possa chegar a outras pessoas que também possam estar com as mesmas dúvidas que você estava até agora há pouco sobre derivação imprópria. Até a próxima e valeu!